Oi, esse é um áudio um pouco extenso para a Clara do Futuro. A minha intenção é registrar as minhas leituras, o que é que eu achei, do que se trata. Eu acho muito interessante falar sobre isso, se expressar, na verdade, mesmo que seja para ninguém, por mais que pareça loucura, é uma forma de ser e estar no mundo. E eu acho que mais loucura ainda seria ficar calada diante de tantas experiências boas e que eu tenho certeza que vai interferir diretamente no meu comportamento daqui para frente. Partindo de um contexto de uma pausa muito longa em relação às leituras em detrimento de minhas outras atividades, eu estou muito feliz porque eu tive contato com livros muito bons. Na verdade, até agora eu não li nenhum livro ruim, graças a Deus, o que é muito interessante porque eu gosto muito de ter boas experiências. Quem não, né? E aí eu saí desse movimento de ler muito pouco ou não acabar nenhum livro, o que também é válido porque não interessa somente quando a gente finaliza algo, mas quando a gente entra em contato com o processo desse algo. Mas eu tô muito feliz em relação ao meu fluxo. É um fluxo que é parecido um pouco com o meu normal, mas ainda não é exatamente o meu natural. Porém, tudo é um processo, nada acontece de forma abrupta, então a gente tem que respeitar e viver. No último dia de dezembro, eu comecei a ler um livro que eu terminei no dia 1º de janeiro. Como eu li a maior parte dele em janeiro, eu considero uma leitura de janeiro, mas eu acho que esse tipo de coisa é muito pequena e não importa muito. O que importa mesmo é que eu amei este livro, que é de uma escritora francesa chamada Annie Ernaux. Eu tive contato com a obra de Annie Ernaux em 2025, me apaixonei. Eu já havia lido 2 livros dela durante o ano, que foi Paixão Simples e O Jovem. E aí eu resolvi ler o meu terceiro livro de Annie Ernaux, que foi A Vergonha. A obra dela é uma obra considerada autossociobiográfica. Ela inaugurou esse estilo, digamos assim, pelo menos de maneira formalizada, que é uma obra que, ao mesmo tempo em que tem essa natureza autobiográfica, ela fala sobre os aspectos sociais que marcaram a sua época. Então acaba que fica 2 coisas em um só e tem esse aspecto socioemocional com críticas sociais e mapeamento do seu tempo. A Vergonha, assim como os outros livros dela, é um recorte de um episódio que aconteceu em sua vida, e esse em específico foi uma discussão que ocorreu entre os seus pais, e é muito interessante porque ela parte desse princípio e vai tecendo várias outras memórias ao longo do texto. A escrita é fenomenal, é muito viciante, é um livro curtinho, mas de grande impacto, justamente porque ela sabe condensar os acontecimentos e a sua visão de uma forma muito interessante. O impacto está presente desde a primeira frase da narrativa, que é: meu pai tentou matar minha mãe num domingo de junho, no começo da tarde. E aí ela vai contando esse acontecimento isoladamente durante todo o percurso da construção do livro e vai entrelaçando várias outras memórias desse período, memórias de família, memórias do ambiente. E eu destaco que a coisa que mais me chamou a atenção, disparada, foram as questões sociais e culturais, regionais presentes ali, porque ela fala muito sobre os costumes das pessoas naquele lugar, naquela cidade, naquele país, né, que é a França. E muito me interessou porque eu acho que vale muito a pena a gente ter contato com esse tipo de diferença cultural, é uma coisa que me chama muito a atenção. Então ali existem questões de ordem religiosa, de interação social, de visões de mundo, o contato com essas outras pessoas e a forma que ela, como criança, muitas vezes não compreendia aquele tipo de regra imposta, principalmente se tratando de um contexto em que ela estava estudando em um colégio católico, então existiam regras pré-estabelecidas muito específicas ali. Quando Anne diz que a lembrança também é uma experiência, a gente consegue sentir, não só compreender. E principalmente tendo contato com outras obras dela, isso fica ainda mais evidente, porque é como se a gente fizesse vários retalhos sobre os diversos e diferentes períodos da vida dela e acompanhando a sua mudança de percepção. E quando a gente enxerga de longe, fazendo esse movimento junto com a autora, né, da própria história, é tudo muito diferente do que a gente pensou enquanto estava vivendo.
E isso é exatamente o que a gente passa na nossa vida quando a gente se afasta de nós mesmos e consegue enxergar com mais clareza, com outra visão, com mais maturidade, e enfim, eu acho isso muito valioso. Como eu sou a mulher mais faladeira da Terra tentando fazer uma coisa sucinta, eu decidi que, para não me limitar muito, eu vou falar até certo ponto, que é o ponto que eu quiser parar. E aí eu vou falando algumas coisas aqui que me chamaram a atenção, porque eu acho interessante também, porque ao longo do tempo eu vou perceber o que me interessava neste período da minha vida. E uma frase que me chamou muita atenção em relação ao que ela enxergava daquele período é a seguinte: as conversas classificavam os gestos das pessoas e o seu comportamento em categorias como bem e mal, permitido ou inadmissível. Reprovavam totalmente os divorciados, os comunistas, os concubinos, as mães solteiras, as mulheres que bebiam, as que abortavam, as que tiveram suas cabeças raspadas na libertação, as que não cuidavam da casa e etc. Louvavam uma postura energética no trabalho, capaz, se não de redimir algum mau comportamento, ou ao menos torná-lo tolerável. Bebe, mas dá duro no trabalho. Esse foi um exemplo. E eu acho que isso aconteceu lá, mas é uma coisa que se estende em todo o mundo, em alguns lugares de maneira mais forte, mais evidente, mas é um tipo de discriminação, é um tipo de classificação que todo mundo faz, até inconscientemente, justamente porque é uma coisa estrutural, né, da cultura. O que me leva a outro ponto que me chamou a atenção em relação à educação na época. E aí ela fala que, considerada como uma barreira de proteção, a educação entre marido e mulher, entre pais e filhos, era considerada inútil e até mesmo percebida como uma hipocrisia ou maldade. Gestos rudes, raivas e gritos constituíam formas naturais de se comunicar em família. Ser como todo mundo era o objetivo geral, o ideal para ser conquistado. A originalidade passando por excentricidade era um sinal de que a pessoa tinha um parafuso a menos. Todos os cachorros do bairro chamavam Mickey ou Bob. Ou seja, há uma padronização de comportamento, até mesmo dentro de casa, até mesmo com o par, né, romântico. E eu acho que isso diz muita coisa também sobre o que aconteceu na vida dela em específico, né? As coisas que foram tomando forma e sendo essenciais para construir a personalidade que foi consolidada mais tarde. Ao menos para mim, é um aspecto de grande relevância, porque a gente gosta muito de analisar as coisas isoladamente. E eu acho que o contexto, justamente as obras autobiográficas têm isso, né, de trazer o contexto, que tudo está interligado, né, para dizer que tudo está interligado, que essa pessoa é agora desse jeito porque aconteceram coisas assim, e porque a visão dela foi condicionada a ser dessa forma, ou perceber até rompimentos de comportamentos que eram naturalizados no contexto dela. Então faz toda a diferença conhecer o contexto, principalmente quando você tem interesse em certos autores, como, por exemplo, as obras de Tolstói eram muito autobiográficas, e a gente perceber isso faz toda a diferença para compreender a obra como um todo. Porque, afinal, não existe isso de separar o artista da obra, porque o artista é a própria obra. Ela traz também que, no contexto daquela cidade, né, daquele período, o respeito às práticas religiosas, como, por exemplo, confissão, comunhão, importa mais que o próprio conhecimento. Então, dentro de um colégio católico, importava mais a sua consistência ali dentro da prática religiosa do que necessariamente você tirar um 10 em matemática, por exemplo. Isso foi uma coisa que impactou muito a visão dela em relação ao que as pessoas valorizavam em detrimento de outras coisas. Essa ideia descrita por ela que a oração era o ato essencial da vida, ou seja, era o remédio universal, individual. Essa questão do rezar era utilizada para se tornar uma pessoa melhor. Isso impactou diretamente na visão dela como uma adolescente em formação, porque ela achava naquele momento que, se ela estava indo de acordo com esse tipo de ordem religiosa, o mundo era todo dela e tudo seria perfeito e ela estaria salva. Enfim, se consolidou em torno disso uma ideia idealizada do ser humano.
A vergonha que ela traz como título do livro é uma coisa impressa em muitos dos acontecimentos ao longo da vida dela. Então, por exemplo, na consequência das dificuldades financeiras, nessas questões de discussão com os pais, era como se fosse uma coisa que, ao mesmo tempo em que era deixada debaixo do tapete, também trazia muita vergonha. E ela diz que esse sentimento deixou de se tornar uma coisa distante, passou a ser quase natural para ela. E é uma coisa que não só ela, eu acho que o poder, a potência desses relatos autossociobiográficos é justamente dar voz a esses acontecimentos que estão acontecendo ou que aconteceram também em outras famílias, em outras realidades. Então, a partir disso, ela diz o que para mim é um dos pontos de partida e de sentido do livro, que é o pior da vergonha é a gente achar que está vivendo ela sozinha. É justamente isso. Eu acho que o livro tem essa intenção de expandir o sentido da vergonha e a experiência da vergonha para entendê-la como uma experiência compartilhada. Ou, se não compartilhada em relação a acontecimentos similares ou até iguais, né? Porque algumas pessoas dizem que nenhuma experiência é individual. Pelo menos o contato com pessoas que conseguem compreender aquilo e sentir coisas em relação àquilo. Eu acho que isso faz diferença.